O artista tem em seu DNA a criatividade como base de sustentação. Colocar em prática uma ideia é necessário planejar e traçar uma estratégia para o objetivo ser alcançado. Nesse programa, vamos falar sobre produção independente, da ideia à realização, estratégias para viabilizar projetos culturais. E para falar comigo sobre esse e outros assuntos, tenho a honra de conversar com a produtora e gestora cultural e criadora do coletivo Forró das Minas, Andressa Ferri. Eu sou Rômulo Bonfim e o Cultura em Ação é um programa com 12 episódios produzido pela Rádio Interação FM, com o apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Andressa, para a gente começar a falar sobre cultura, sobre projetos, é necessário que a gente entenda o que seria um artista independente. Um artista independente, no meu entendimento, é aquele que caminha por sua conta, né? Que faz as coisas por si só, praticamente. Então, ele não tem uma pessoa que tá ali financiando ele, patrocinando, né? A gente fala, não tem um patrocinador. Então, é você por você que faz acontecer. Então, antigamente, tinham as gravadoras, as produtoras que investiam naquele artista, levantavam ele, colocavam ele na mídia e aí a coisa já estourava, né? Hoje não, hoje a gente tem um outro processo que é você que tem que… Às vezes a artista é a própria produtora, que é a artista, que tem que fazer a sua foto, que faz o seu vídeo, que faz tudo. Então, por quê? Porque não tem uma pessoa ali por trás que tá investindo nela, né? Então, tem que fazer a coisa acontecer por si só, a gente fala, né? Então, se acumula funções para a coisa poder ali fluir, né? Até você estourar. Aí vem uma produtora, uma gravadora que queira dali para frente assumir, né? Muitos artistas, eles começam independentes, passam a ter essa estrutura. Como é que diferencia? Assim, poxa, eu sou artista, de repente eu tô com uma produtora, mas essa produtora ela não banca toda a parada pra mim, mas eu também tô ali meio que no híbrido entre independente e não independente. Como é que eu identifico o não ser mais esse independente? Como é que seria esse ponto? Tem artistas que hoje já conseguem contratar, né, e fazer parte ali de uma produtora e pagar por esse serviço. Quando eu digo produtora, é uma empresa, né? Então, ela contrata esse serviço e ela consegue destinar um recurso. Aí, ela faz parte daquele mailing, né? Daquele casting da produtora e a produtora vai… Só que você paga por isso, né? Então, é uma coisa que você tem que tirar ali uma porcentagem do seu cachê para pagar para essa produtora poder assumir ali, né? Aí ela faz o audiovisual, faz a produção no dia do show, gera todo um conteúdo para sua rede social, né? Então, são várias funções, depende do que você acordou ali quando você contratou aquele serviço. Então, assim, alguns artistas têm a possibilidade de destinar uma verba para pagar por isso, e tem outros, que nem eu falei, que é o independente mesmo, assim, aquele que não tem condição de destinar uma parte do seu ganha-pão ali para isso. Aí ele mesmo que faz tudo, ele que gera o conteúdo para a rede, ele que… Vai na raça. Vai na raça ali, né? Então depende muito da situação de cada artista, né? Tudo money envolvido, né? É dinheiro. Não adianta. Mas não adianta falar que você vai estourar ali também, porque eu vejo muita gente que é boa, muito boa mesmo, e que você fala, gente, mas como não estourou, né? Como que não é famosa, assim, como que… Mas é porque é isso, qual que é o dinheiro que ela tem para investir naquilo? Hoje você não é nada sem as redes sociais, e hoje as redes sociais te obrigam a você ficar pagando para ela distribuir o seu conteúdo. Né? Porque ali no orgânico é uma coisa, mas ela meio que faz você colocar um dinheiro ali nos impulsionamentos para poder distribuir, para chegar em algumas pessoas, aí dali para frente fica um pouco orgânico, né? Porque aí o pessoal fala, é muito bom, aí começa a compartilhar, mas até chegar aí você teve que injetar um recurso, né? Então, assim, depende muito do quanto que aquela pessoa está conseguindo tirar ali por mês, né? Ganhar de cachê dos seus shows, para poder separar, né? Então, assim, ter todo um planejamento para poder destinar uma parte do seu recurso para você poder fazer esse trabalho. Porque eu acho que tudo é marketing.
Sim. Não é só ser bom, porque muita gente é boa e tá aí ainda com cachês, né, que não são tão altos, não tá ainda no reconhecimento, as pessoas ainda não conhecem. Então, acho que não é só ser bom. É muito mais do que isso, sabe? Andressa, você é extremamente experiente já na área, com mais de uma década produzindo, cuidando de cultura, como gestora, como produtora. Na sua visão, o que mudou nesse tempo para o artista independente lá, quando você começou, e hoje, no dia que estamos conversando? E o que é mais difícil de produzir para artista independente ou para famosos, uma vez que você também já cuidou de grandes festivais na cidade de São Paulo? Porque agora a gente está vendo que existem alguns eventos que são direcionados para artistas independentes. Né? Então, hoje tem alguns eventos que estão acontecendo aí na cidade que estão favorecendo, que estão falando, olha, estamos buscando artistas independentes. Né? Então, a gente não via isso há 10 anos atrás. O artista independente, para ele conseguir um show, ele tinha que ralar pra caramba, né? Ele tinha que bater porta a porta e pedir, oi, tudo bem, eu tô aqui, esse aqui é meu material, queria fazer um show aqui, né? Você corria muito atrás. E hoje, dependendo da visibilidade que você tem, às vezes os lugares acabam eles te contactando, porque eles estão querendo dar alguns espaços, né? Então, depende também do conceito do seu trabalho. Então, vou pegar um exemplo nosso. Hoje, como a gente fala que é um grupo LGBT, e então dentro do coletivo tem uma diversidade. Então, tem mulheres mães solos, nordestinas, 50 a mais, lésbicas, trans, enfim, várias vertentes. Então, assim, hoje existem eventos que querem e precisam de atrações LGBT. Então, eles mesmos que já te procuram e falam, tô precisando de uma banda LGBT. Ou então, que nem esses dias aconteceu, eu preciso de uma banda 50 a mais. Então, são coisas que eu não via, por exemplo, acontecer há 10 anos atrás. Né? A gente que tinha que ir lá muito mostrar, falar, olha, nós estamos aqui, queremos ocupar esses espaços. Eu acho que tinham bem menos espaços, principalmente, não digo, olha, piorou para LGBT. Eu tô falando assim, não tinha espaço para mulher no palco, Sim. né? E, na verdade, a gente até existe por causa dessas faltas de oportunidades que existiam. Então, hoje, a gente já vê que existem muito mais mulheres tocando do que antes. Então, por quê? Porque talvez foi se abrindo lentamente, começou a ter um pouquinho mais de espaço para as mulheres se apresentarem. Aí as meninas acho que foram se inspirando e falando, não, vamos lá, vai rolar, vamos tentar. E aí tá se tendo mais bandas femininas do que se existia antes. Então, eu tô vendo uma transformação nesse sentido, né? Eu sei que você já deve ter respondido essa pergunta aqui toda vez que você faz entrevista, Andressa. Mas qual foi o start para montar o Forró das Minas? Há 8 anos atrás, quando eu fui fazer um evento para a Secretaria de Cultura, no mês de março, de mulher. E aí, precisava que a programação fosse feminina. Então, queria a banda de forró, de reggae, não sei o quê, que fosse 100% feminina, para representar o mês da mulher. E aí, eu comecei a pesquisar e achei muita dificuldade de encontrar grupos mesmo que já existiam, né? Bandas e grupos que fossem 100% femininos. Então, eu encontrava muitas artistas ali, né? Então, por exemplo, uma zabumbeira, uma sanfoneira, uma baixista, mas que fosse um grupo todo de feminino, era muito difícil. Então, assim, pelo menos se elas existiam, que nem eu descobri depois que até existiam, elas eram muito roots e não estavam ali na internet, ao ponto de você fazer um Google, Instagram, o que fosse, e localizar, para você ver o tanto que elas tinham essa barreira. Então, eu não encontrava grupos. Eu falei, gente, agora, o que eu vou fazer? Falei, então, eu vou montar uma banda. Vou chamar umas minas e vou fazer um forró aqui. E aí, foi muito assim. Falei, vou chamar essa sanfoneira, tipo um arrumadinho que a gente fala, né? Que o arrumadinho, ele é isso. No forró, a gente chama de arrumadinho quando a gente convida um sanfoneiro de um grupo, um zabumbeiro de outro grupo, um triângulo de outro grupo, junta eles para fazer uma gig ali. E aí chama arrumadinho. Uhum. E aí eu fiz isso.
Chamei uma aqui, outra ali, fez um arrumadinho, que a gente chama de as arrumadinhas. As arrumadinhas. As arrumadinhas. E aí fizemos lá uns 3 shows pela Secretaria de Cultura, né? Então começou assim. E aí você foi. E como é que colocou o nome? Aí ficou o Forró das Minas, porque eu falei, vamos fazer um forró com as minas aqui. Aí ficou o Forró das Minas. Aí ficou o Forró das Minas. Olha só, do arrumadinho saiu as minas. Aí, assim, a gente começou com… Eu comecei a contactar, falei, tô querendo formar aqui um coletivo, uma rede e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, a gente tem que formar uma rede, porque elas também precisam se conhecer. Porque elas não se conheciam. Então, é claro que não ia ter uma banda feminina, porque elas não sabiam, nem elas sabiam exatamente quem estava fazendo o quê, a quantidade de musicistas que tinham tocando. Então, eu falei, elas só precisam se conectar. Então, vamos fazer aqui uma forma delas se conectarem, elas se encontrarem, elas se conhecerem. E aí, eu falei, vamos fazer o lançamento aqui, e aí eu vou chamar as meninas. Então, eu chamei, tipo, umas 20 e poucas meninas, que é o que eu tinha encontrado ali na pesquisa, que eu conhecia. Vamos começar assim. Então, lá em 2018, foram 24, acho que 25 meninas. E aí, eu fiz lá no Teatro da Olido, Centro Cultural Olido, o lançamento do coletivo. E aí, coloquei as 25 meninas lá no palco para tocar. Aí, a partir daquele dia, começou a aumentar essa rede, né? Porque a gente foi conhecendo outras meninas e aí foi chamando para fazer parte do grupo. Aí, algumas também entravam em contato. E aí… Hoje a gente fala, na verdade, que é um trabalho que a gente fez de formação de rede. Uma formação de rede artística. Onde ali tem musicistas, cantoras, compositoras, DJ, professora de dança, professora de instrumentos, né? Que estão ali na rede, fácil de encontrar. Porque aí, está precisando de uma zabumbeira, tem lá a rede que você vai lá e fala, gente, estou precisando de uma zabumbeira para tal dia, nananã. Né? Então, é uma forma de promover esse encontro. Andressa, pra gente encerrar, nosso tempo chegou aqui ao final. Papo bom vai rápido, né? Ai. Me conta, como é que a gente faz aí pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador e audiência contratar o Forró das Minas, encontrar elas, como é que faz pra curtir o som? Me conta. A gente tem um site, né, que tem todo o WhatsApp, o e-mail, os contatos. Fala um pouquinho do coletivo lá, conta dos projetos. A gente está nesse processo de atualização, porque ele tem que estar sendo atualizado constantemente. Porque constantemente a gente está inventando projetos e shows diferentes. Então, a gente está sempre atualizando ele. Mas tem o Instagram, que ali é mais ativo, né? A gente está sempre postando ali os lugares que a gente vai estar, os vídeos de onde a gente passou. Então, ali também é só mandar um direct que a gente responde. E a gente tem uma morada fixa. A gente está toda sexta-feira num bar, que é a Casa Sincopada, lá no Bexiga. Que aí toda sexta-feira a gente traz uma formação diferente. A gente vai revezando. A gente fala que é a nossa morada, né? Então, tem muita artista que vem de fora, de outros estados, que aí manda uma mensagem falando, tô chegando em São Paulo. Aí é um lugar que a gente abriga essas pessoas, né? Que a gente convida elas para poder estar tocando com a gente também. Então, toda sexta-feira a gente tem esse revezamento de artistas ali. Maravilha. É isso. Andressa, querida, prazer obrigada, o prazer é meu. É muito importante esses espaços pra gente contar essa história, né? Que nem eu te falei, se a gente não consegue espaço para falar o que a gente tá fazendo, né? As pessoas não ficam sabendo. Então, é muito importante. Toda vez que alguém liga, fala, você não quer conversar? Então, para mim, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho desse trabalho. De falar, olha, a gente está aí, né? Estamos tentando dar uma revolucionada aqui nesse cenário. E já tá revolucionando, você sabe, se né? Deus quiser. Essas mulheres já revolucionam com o som que faz. Só subida agora. Obrigado, Andressa. Sucesso aí na carreira de vocês. Se tiver novidade, manda pra gente aqui da Rádio Interação FM. Pode deixar, obrigado. Bom, eu fico por aqui. No programa de hoje, conversei com a produtora, gestora cultural e criadora do coletivo Forró das Minas, Andressa Ferri. No próximo episódio, vamos falar sobre cultura periférica e resistência, expressões culturais das periferias paulistanas.
Essas e outras entrevistas você acompanha nas redes da Rádio Interação FM, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!